Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Mais uma reflexão da palavra de Deus, as Santas Escrituras. A nossa reflexão está baseada num Salmo de número 32, a partir do primeiro versículo, e a palavra do Senhor nos diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Se tivéssemos de dar um título a esta reflexão, diríamos Alegria do Perdão. O regozijo de receber a graça e o perdão do Todo-Poderoso, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, naquela tosca cruz. Foi lá que Jesus derramou seu sangue precioso para nos purificar de todos os pecados. E aí nós sentimos essa paz, nós sentimos esta alegria. Aqui eu tenho uma história que envolve um profeta, envolve alguns outros personagens, e principalmente o rei Davi. Segundo as Escrituras, é um homem que andava segundo o coração de Deus. E o homem que andava segundo o coração de Deus comete tantos pecados, e dois pecados considerados pecados capitais: o adultério e o homicídio. Mas Davi era um homem comum, um homem de carne e osso como nós, com as suas tentações, com os seus desejos, com as suas frustrações, com as suas decepções, com as suas tristezas, com as suas alegrias. Era um homem comum, um homem sujeito a cair e a levantar-se quando olhamos para o alto e pedimos a ajuda divina, a ajuda de Deus. Davi era assim. Esse Salmo 32, ele tem como pano de fundo, como o Salmo de número 51, uma história narrada em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. É uma parábola contada por um profeta chamado Natã, para advertir o rei Davi na sua transgressão, no seu projeto maligno de ter o que não era seu e a todo custo. Não importa quem iria ferir, quem iria machucar. Essa história, principalmente no capítulo 12 de 2 Samuel, nós encontramos: e o Senhor enviou Natã e a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre
e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim Deus, o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Então esse salmo tem como pano de fundo exatamente essa passagem, essa narrativa bíblica em 2 Samuel, como também o salmo de número 50, 51. Esse salmo trata da bênção que é experimentada quando o pecado é perdoado. Em primeiro lugar, a gente tem que entender aqui a força que tem o pecado. Às vezes achamos que temos o domínio de tudo, que somos super-homens, somos fortes para suportar sozinho as tentações, mas somos tão frágeis, tão fracos. E essa prepotência, muitas vezes, essa arrogância que nós temos, nos leva ao pecado, leva-nos a transgredir a lei e desobedecer à vontade de Deus. O pecado tem uma força, a gente tem que entender isso, não subestimar o pecado. Segundo as Escrituras, o pecado, se fôssemos definir o que é pecado, a Bíblia tem várias definições acerca do pecado. Nós encontramos que o pecado é desobediência, o pecado é iniquidade, transgressão, errar o alvo. Essa expressão, errar o alvo, ela é extraída do livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16, quando a Bíblia diz: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra no cabelo e não erravam. Que pontaria! Acertava com a funda, a ponta do cabelo. 700 homens. Então, errar o alvo é o pecado. Porque o nosso alvo é viver uma vida de santidade. Porque o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus separado. É um Deus diferente. Quando eu digo é um Deus diferente e separado, eu não quero aqui afirmar que há outros deuses, não. Estou apenas fazendo a analogia de nações que criaram deuses conforme as suas necessidades. Que a Bíblia só vai demonstrar que há apenas um Criador dos céus e da terra, que seu nome pessoal é Javé, que significa Deus. Eu sou o que sou. É o Criador. E nós encontramos essa narrativa no livro de Gênesis. Mas para fazermos a comparação em relação ao que as nações e o povo falam, divulgam, propagam deuses no sentido do politeísmo, na Bíblia não há espaço para o politeísmo. Pelo contrário, Deus é único. O profeta Isaías já dizia em seu livro: não há um outro Deus. Deus é único. Se tem alguém ocupando o espaço de Deus, foi colocado pelo homem. Então, o pecado, além de ter essas definições, o pecado tira a nossa paz. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. O Salmo de número 38, versículo
versículo 3, que faz parte também dessa história. São 3 salmos de confissões. Salmo 32, Salmo 51 e Salmo 38. O salmista estava intranquilo. O salmista não tinha paz. O rei não conseguia dormir direito. Chorava a noite toda. A mão de Deus era como se a mão de Deus pesasse sobre ele. Ele estava angustiado. Ele estava sofrendo com o pecado. O pecado, aparentemente, no início, ele é agradável. Mas depois vem os sofrimentos, as suas consequências nefastas e destruidoras. O pecado é assim. O pecado nos engana. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele sentia tudo isso. Além da questão emocional, espiritual, havia uma espécie de doenças psicossomáticas. O pecado interfere também na questão biológica. Seus ossos, ele fala aqui, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele gemia, ele gritava todos os dias. O pecado afetava a sua vida de uma forma holística, de uma forma geral. A universalidade do pecado. O pecado, segundo a Bíblia, o pecado trouxe a morte física, a morte espiritual, a separação do homem de Deus, a separação da alma do corpo. O homem tornou-se um ser temporário, transitório. Pecado, a Bíblia nos diz. E Romanos confirma exatamente essa teoria, não é? Que está nas Escrituras. Quando ele diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. A morte entrou por um homem, primeiro Adão. Mas a Bíblia também nos dá uma esperança, de que a vida veio com o segundo Adão. Aqui o segundo Adão, uma linguagem bíblica do Antigo Testamento, aqui representa Jesus Cristo, trouxe vida para todos, vida eterna para todos. É interessante que a Bíblia também fala e ratifica sobre essa questão do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Depois de quase um ano, a gente pensa que vamos ficar livres dos resultados das transgressões, da desobediência, do pecado. Davi pensava assim, cometi, resolvi o que eu queria, fiz do jeito que eu queria, e agora estou livre. Tranquilo não, porque ele gemia, não é? Conforme as Escrituras. Mas estou agora aí, nada vai acontecer comigo. Mulher do engano. O pecado traz isso também. A Bíblia diz, se a gente estudarmos as Escrituras, a Bíblia nos diz que o pecado sempre nos encontra, o pecado sempre nos acha. E nós encontramos isso em Número 32, 23. Para exemplificar que o pecado sempre nos encontra, algumas passagens bíblicas ratificam, não é? Exatamente essa posição. Por exemplo, a história de Ananias e Safira, da mentira, e ele foi fulminado em Atos dos Apóstolos. Nós encontramos essas histórias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32. Ambos morreram por causa da mentira ao Espírito Santo. Nós temos aí a questão de Ananias, que era um profeta do período de Jeremias, que pregava que o cativeiro iria acontecer dentro de 2 anos. E a Bíblia diz que Deus o sentencia a 1 ano. Depois de um ano, ele experimentou o resultado do seu pecado.
E o pecado pode acontecer também, esse resultado pode vir a longo prazo. Nós encontramos a história de Jezabel em 2 Reis, capítulo 9, 36. Depois de 40 anos, o resultado veio. E ela veio a morrer, né? Foi jogada de uma janela, atropelada por uma carruagem, os cães lamberam e comeram o seu corpo, conforme as escrituras sagradas, a longo prazo. Quando Natan conta a história, ele se envolve na história e diz que aquele homem deve morrer por ter feito uma coisa dessa, né? E Natan disse para Davi: este homem és tu, Davi. Julgamos aos outros como severidade e queremos ser julgados com misericórdia. Convicção de pecados. Disse Davi: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel 21:13. Pequei contra o Senhor. José, no capítulo 39, versículo 9, diz: se eu cometesse esse adultério, eu pecaria contra o Senhor. O filho pródigo também repete. O filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15:18. Um inescapável senso de responsabilidade. Davi tinha esse senso de responsabilidade. Ele pecou contra o Senhor. Ele não envolve outras pessoas diretamente. A responsabilidade dos outros. Ele não atribui as responsabilidades a Betseba. Ele não atribui a responsabilidade ao seu general, às circunstâncias externas, mas ele atribui que ele pecou contra o Senhor. Ele não transfere responsabilidade. Na nossa sociedade, nós fazemos muito isso. Transferimos a nossa responsabilidade. Assim como aconteceu no início, né, no capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva. O que foi que aconteceu? Foi o diabo. É porque a mulher me enganou. A responsabilidade é de A, a responsabilidade é de B. Davi não. Davi assume toda a responsabilidade. E ele começa a entender que agora, no momento da confissão, que ele precisa confessar os seus pecados, porque a situação dele não era boa espiritualmente, emocionalmente não era boa, fisicamente ele sentia os efeitos físicos do pecado, então ele resolve pedir ajuda de Deus. Quando ele abre o coração, quando ele confessa, quando ele diz ao Senhor que ele pecou e que ele não está bem e que ele precisa da misericórdia, ele precisa da benignidade de Deus, como nós precisamos diariamente da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Ele começa a sentir, a partir do momento que ele vai confessando, ele vai tirando do coração aquilo que ele realizou, ele começa a sentir aí já a alegria, o regozijo do Senhor. E no mesmo Salmo 32:7, ele já começa a dizer: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento. Ele gemia, sentia dor, não conseguia dormir, insônia. Agora, quando ele confessa o pecado, quando ele abre o coração, ele começa primeiro aqui, segundo, ele começa a cantar de alegria, louvores de alegria, de agradecimento a Deus pela ação de Deus. Quando Davi diz: esse homem és tu, Davi ficou sem saída. Mas Natan diz: olha, Deus não vai querer a sua morte. Deus ainda tem planos na tua vida. Foi quando ele sentiu um impacto. Ele disse: não, eu tenho que confessar a Deus os meus pecados. Ele começa a se alegrar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Provérbios 28:3.
Com o perdão vem a segurança e a libertação dos pecados. Vem a libertação de Satanás, que não vai ter domínio sobre nós. Vem a alegria em relação à tristeza. Vem a vida em relação à morte. E o julgamento de Deus, nós seremos agora absolvidos. E Jesus fez isso na cruz do Calvário. Carregou os nossos pecados. Assumiu a nossa culpabilidade. O que devemos fazer num momento desse? Assim como Davi fez, a Bíblia nos ensina. E devemos confessar também os nossos pecados. É imprescindível para a conversão. Ouvindo ele essas coisas, compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Só tem uma solução para resolver essa situação. Confessar, quando você se arrepende, você volta para Deus e abre o coração e confessa. O primeiro passo é arrependimento, voltar para Deus, deixar de lado o que fez e não continuar fazendo, é abandonar mesmo, entregar ao Senhor. O segundo passo é a fé salvadora. Contudo, é dependência absoluta de Deus em Cristo Jesus. Absoluta dependência de Jesus. Quando nós nos arrependemos, confessamos e agora estamos declarando a Deus: Senhor, ajuda-nos na nossa caminhada a não pecar contra Ti. Porque o pecado, a primeira direção, atinge a santidade de Deus. E nós não queremos fazer isso. É que nós devemos declarar publicamente ao Senhor. Por isso que Jesus convida a todos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Jesus perdoa os nossos pecados. Por isso que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Alegria do perdão. Viva com alegria. Confesse a Deus os pecados e receba esse regozijo que Ele levou na cruz e ali Ele derramou o seu sangue, mas a Bíblia diz: no terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus. E Ele hoje vive conosco. É o nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus, pois, nos abençoe abundantemente. Amém.